Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã em Cristo, graça e paz. É uma alegria estar novamente com você aqui no nosso Meditai. Existe uma frase que é muito dita no meio cristão que diz assim, mais ou menos isso, que a gente nunca sai da presença de Jesus da mesma maneira que a gente entrou. Não é verdade? Talvez você já tenha escutado isso alguma vez, até mesmo numa pregação. E todos nós, acredito que já ouvimos isso em algum momento na nossa caminhada cristã, só que isso nem sempre é verdade. Muitas vezes a gente vem para a presença do Senhor, entra na presença de Deus, aborrecido, triste, enfermo, amargurado, oprimido, com o coração angustiado, e saímos da mesma maneira, ou às vezes até pior. Não é verdade? A gente vai ver um exemplo de algo parecido que aconteceu num período do ministério de Jesus, numa experiência do seu ministério, que está registrada lá no livro de Lucas. Então vamos analisar isso agora. O livro é Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, e diz assim a palavra de Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos se dirigiram a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles aí iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. A cura dos 10 leprosos, nesse registro de Lucas, ocorre quando Jesus está viajando da Galiléia para Jerusalém. O caminho que Jesus está percorrendo é o caminho do Vale do Rio Jordão. Se você já viu o mapa de Israel, o Rio Jordão fica do lado direito. E Jesus está vindo por ali em direção à cidade. O caminho do Vale do Rio Jordão, ele era o caminho mais seguro e mais comum entre os judeus. Só que Jesus, ele, ao invés de seguir para o sul, indo direto para Jerusalém, ele faz um caminho diferente. E aí ele escolhe passar por Samaria, na verdade pelos confins de Samaria, que era ali naquela região onde ali a passagem onde Jesus conversa com a mulher samaritana. E Jesus então toma a direção leste. Quando ele chega por ali, é aquela região que levava ali para além do Jordão, e uma terra numa divisão chamada Pérea. Nos tempos de Jesus existiam algumas regiões, como Pérea, Decápolis, e essas regiões não existem mais hoje, mas naquele tempo elas existiam. Jesus vai seguir para a região da Pérea. Então, quando ele está ali com seus discípulos, eles estavam numa região aberta e ela é uma região fora das cidades. Então, assim, era um lugar onde haviam pequenas aldeias, geralmente eram formadas, na sua grande maioria, por pessoas excluídas da convivência social, seja por conta da sua condição financeira, seja por motivos de saúde ou até mesmo por alguma condição religiosa. Então, Jesus passa pela área dos excluídos. Muitos moradores daquelas pequenas aldeias ali, eles eram judeus, eles conheciam a lei, conheciam de alguma forma toda a cultura judaica, a fé judaica, provavelmente já haviam participado do culto e da própria fé, da religião judaica. Então eles eram pessoas esquecidas, relegadas a esse esquecimento por parte das autoridades religiosas de Jerusalém. Então, Jesus vai passar por um caminho que praticamente ninguém passava. Era um caminho que passava também pela aldeia dos leprosos. Lembra que nós estamos passando por um terreno dos excluídos, fora da área da cidade. Jesus vai passar por aquela área ali. E quando ele está caminhando, um grupo de
leprosos se aproximam, né? Jesus, então, como nós falamos, ele modificou o seu trajeto, né, e está seguindo ali pela região dos escolhidos. Aí diz assim o verso 12 de Lucas: entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Então é interessante ver que esses leprosos, esses 10 leprosos, eles param de longe ao ver Jesus e os discípulos, né? Com isso eles estão cumprindo a lei, que a lei, lá no Levítico, mandava que eles mantivessem uma distância mínima de 15 metros. Né? Um leproso teria que manter uma distância mínima de 15 metros de uma pessoa sadia. Eles precisavam utilizar roupas com guizos, com sinos, sinetes, para que, se eles vissem alguma pessoa sã próxima, eles então fizessem um alerta, tinham que gritar, chamar impuro, impuro. Eles tinham que comunicar para a pessoa que estava próxima de que eles estavam passando ali. Era uma situação muito humilhante. Geralmente esses leprosos andavam em grupos, né? Porque assim um ajudava o outro, uma vez que um leproso sabe muito melhor a necessidade do outro. Eles estão ali vivendo a mesma condição social, a mesma condição física e a mesma condição espiritual, né? Então, ser leproso nos dias de Jesus era um fardo dificílimo de carregar por conta das restrições e do isolamento que essa condição imputava. Eu já tive contato com algumas pessoas na época que eu fui militar, então servi num destacamento que cuidava da área de saúde. Tivemos contato com pessoas que tiveram essa doença e prestamos assistência, né? Eu era da área de saúde, e é realmente uma doença muito difícil. Ela gera as pessoas têm umas dores, sofrem muito com isso daí, além da questão das deformidades, que já é o estado mais avançado da doença, mas a própria evolução da doença é uma coisa muito triste, muito dolorosa, né? Mas voltando à questão que nós estávamos dizendo, muitos de nós, muitas vezes, nos aproximamos de Jesus com o nosso coração angustiado, entristecido, abatido, buscando uma resposta, enfermos, vivendo crises terríveis, e saímos da mesma maneira. É aquele ditado que a gente costuma ouvir por aí, né? De que a gente nunca sai da mesma maneira que vem quando a gente está na presença do Senhor. Muitas vezes não acontece. Os problemas continuam da mesma maneira e às vezes até mais intensos, não é verdade? E isso acaba gerando muitas vezes frustração, porque não é o que a gente espera. Toda vez que nós criamos uma expectação em alguma coisa, a expectação acaba sendo a mãe da frustração, porque nós geramos toda uma energia emocional numa resposta. Nós canalizamos a nossa fé, o nosso pensamento, fazemos um esforço para uma resposta e aquilo muitas vezes não acontece, né? E isso gera muita frustração a muitas pessoas que simplesmente não aguentam, não suportam. Mas então veja, que coisa interessante, porque esses 10 leprosos, eles se aproximam de Jesus. A gente não sabe quanto tempo de caminhada eles fizeram. Lembre da condição deles, que naquele tempo não havia estradas pavimentadas como nós temos hoje. Andar com uma doença debilitante, dolorosa, sob um sol escaldante, num terreno acidentado, naquelas condições, demandava um esforço muito grande. Ou seja, além de ser uma coisa extremamente dolorosa, era perigoso esse tipo de caminhada, porque a Hansen, né, a lepra, hoje conhecida como hanseníase, né, ela não só era degradante, era uma doença muito dolorosa, ela incapacitava também, afeta muito as juntas, as articulações. Então uma caminhada assim era perigosa, um tombo, uma queda. Aqueles homens enfrentaram um percurso no caminho até chegar a Jesus. Por quê? Porque viam em Cristo a esperança de serem curados, provavelmente ouvindo já da fama de Jesus que se espalhava por todos os lugares. Mas o que acontece? Eles vêm até Jesus, param à distância, e diferente de outros casos em que Jesus até tocou no leproso, o que Jesus faz? Jesus simplesmente não dá uma palavra de cura imediata. Jesus manda que eles voltem e se apresentem ao sacerdote. Vamos ler o texto. Lá no verso 13. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se ao sacerdote. E enquanto eles iam, foram purificados. E olha só que coisa interessante.
Lá no Levítico 14, como eu falei, né, 14 verso 2, tem lá a lei do leproso, né? O leproso, no dia da sua purificação, ele será levado ao sacerdote. Então havia já na lei uma orientação sobre o que o leproso, caso ele fosse curado, deveria fazer. Ele deveria se apresentar ao sacerdote. Então Jesus orientou aqueles 10 homens para que eles cumprissem a lei. E eles, olha só, mas a lei dizia que esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será levado ao sacerdote. Jesus deu uma palavra para aqueles homens, que olha só, ele mandou que eles se apresentassem para o sacerdote, para cumprir a lei que dizia que essa deveria ser a ordenança a ser executada no dia da purificação. Porém, aqueles homens não estavam curados, eles ainda continuavam com lepra. Eles voltaram confiando na palavra de Jesus, mas olhando no seu corpo e vendo as chagas, e vendo as mazelas, e sentindo a dor. A gente não sabe, porque a Escritura não vai dizer quanto tempo aqueles homens caminharam com aquela enfermidade após a palavra de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que no caminho eles perceberam que foram limpos. Uma outra coisa interessante, queridos, é que Jesus manda eles se apresentarem ao sacerdote. O sacerdote fica dentro da cidade. Aqueles homens, como impuros, como leprosos, jamais poderiam entrar na cidade. Então Jesus, é como se ele desse uma ordem impossível de ser cumprida. Ele diz para eles, vão e se apresentem ao sacerdote. Como eu vou fazer isso? Eu estou leproso, eu não estou curado. Como é que eu vou me apresentar ao sacerdote? Primeiro, eu devo fazer isso em caso de cura. Eu não estou curado ainda. Estou aqui doente, estou enfermo. As chagas estão espalhadas, o meu corpo está todo degradado, o meu nariz está faltando ponta de dedo, caiu a minha orelha. Como é que eu vou me apresentar ao sacerdote e dizer que eu estou purificado se eu estou aqui faltando pedaço? O milagre de Jesus foi portentoso, porque eles perceberam, porque até mesmo a reconstituição de parte do seu corpo foi feita. Aleluia! Então, como eu vou me apresentar se eu ainda estou enfermo? E como eu vou me apresentar entrando na cidade com um lepra se eu não posso chegar nem nos portões? Então a ordem de Jesus é uma ordem que exigiu daqueles homens fé, confiança, mas eles precisaram entrar na caminhada da obediência. Então assim, há milagres, há respostas, há bênçãos que elas só vão acontecer como fruto de uma persistência. São milagres da caminhada. Algumas respostas, elas acontecem somente durante a caminhada da obediência. Deus, ele se agrada da obediência. Nós ainda vamos falar sobre obediência no meditar. Essa palavra tão difícil de cumprirmos. Obedecer. A palavra obedecer significa dar atenção. E essa atitude de obediência daqueles homens em acreditar numa palavra contrária a tudo o que eles estavam vivendo, fez com que aqueles homens alcançassem a vitória, a bênção, a resposta, o milagre. Porque a Escritura vai dizer que vendo-os, verso 14, e ele vendo-os disse-lhe, ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Aleluia. Querido, minha querida, sem estender, poderíamos falar muita coisa. Inclusive, há uma atitude muito interessante daquele que volta. Porque aquele que volta, né? Ele, dos 10, somente um volta. Mas esse um que volta também é interessante, né? Porque diz assim, ó, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, lhe dando graças. E este era samaritano. Então Jesus respondeu, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então assim, Jesus já estava habituado à ingratidão humana. Só que Jesus faz isso também para dar uma lição, ensinar alguma coisa para os discípulos. Mas a gente vê Jesus demonstrando um descontentamento com o proceder dos 9 leprosos judeus. Ou seja, dos 10, aquele samaritano volta. Os 9, provavelmente os judeus. Os 9 judeus seguiram, porque eles foram cumprir a lei, estavam preocupados com a letra da lei. Eles foram para se apresentar ao sacerdote, acabou, e vida que segue. Mas aquele homem, né?
que não assumiu a sua religiosidade de cara, ele preferiu fazer o certo e voltar com o coração grato e reconhecer a misericórdia e a bondade e o poder que Jesus Cristo dispensou à sua vida. Então assim, aí a gente vê um leproso estrangeiro, um samaritano, um mestiço de religião profana que não se aprisiona pelas formalidades, mas ele agradecido volta, né, para dar graças a Jesus, se lançar aos pés de Jesus e louvar a Deus pela sua cura, e ele sai dali recebendo uma outra bênção que aqueles 9 não receberam. Ele recebe a sua salvação, porque Jesus diz assim, ó, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Verso 19, aleluia. Então ele vem, ele se prostra, ele adora, ele é perdoado e ele é salvo. Aleluia. Então, queridos, para a gente concluir, Deus pode fazer tudo ao seu contento, em qualquer circunstância, em qualquer cenário, mas às vezes a resposta só vai chegar na caminhada da obediência. Tem coisas que a gente só vai experimentar na nossa caminhada de perseverança, de resiliência, colocando o nosso coração em Deus dia após dia. Você vai entrar na presença de Deus, você vai sair na luta, mas a palavra do Senhor está com você, a bênção de Deus está com você. O Senhor não esquece dos seus. Então, assim, perseverança e resiliência na obediência devem ser desafios que nós devemos vencer todos os dias na nossa caminhada. Lembre-se, como nós falamos aqui, muitos milagres são frutos da perseverança e algumas respostas que talvez eu e você esperamos somente acontecem durante a caminhada da obediência. Deus te abençoe.